Shalom Aleichem e Aleichem Shalom. Aqui é o Van. Você está na TV Tochas Acesas, no quadro Teologia na Prática. E o tema do programa de hoje é: com quem Caim casou, né? Então, muitas pessoas me perguntam: Van, com quem Caim casou? Então, hoje nós vamos responder essa pergunta. Mas antes, dá o like aí, ajuda o nosso canal, dá o like, se inscreva, ativa o sininho aqui e segue a gente nas redes sociais e bora lá, né? Então, pessoal, muitas pessoas me perguntam: Van, com quem Caim casou, né? É um grande mistério. Quem foi a esposa de Caim? E hoje a gente vamos responder essa pergunta. Mas antes vamos ler aqui o texto no livro do Gênesis, né? Bereshit, no capítulo de número 4, a partir do versículo 16, diz assim, ó: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque, né? Isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Vamos lá, hora da questão. Vamos colocar esse bonequinho aqui pensando assim, né? Refletindo. A grande maioria das pessoas, quando lê essa passagem, eles pensam assim: peraí, existia Adão, existia Eva e existia, né, Caim e Abel. Então, como foi que Caim, como foi que Caim, ele chegou nessa terra chamada Nod, né, esse lugar chamado Nod, quando ele saiu da presença do Senhor, e encontrou essa mulher, e ele conheceu essa mulher. Quem era essa mulher? De que povo ela era, né? Então as pessoas sempre têm essa questão. Mas vamos entender a Bíblia dentro do contexto bíblico, dentro da exegese, né? Isso é o jeito que a grande maioria das pessoas chega a esse raciocínio. Mas vamos lá. Em primeira questão, vamos responder essa palavrinha Nod, né? Essa palavrinha Nod aqui que aparece, pessoal, essa terra de Nod, esse lugar é bem interessante, né? E como eu sempre gosto de complicar as coisas, apareceu aqui um nome e você já sabe que é hebraico. Olha só, tem gente que fica irritado quando a gente começa a falar de hebraico, de aramaico e de grego, mas não tem jeito. Você estuda a Bíblia, você estudando a Bíblia, não tem jeito. Olha, hebraico, aramaico e grego é igual pedágio. Por mais que você evite, uma hora você vai ter que passar por ele. Entendeu? Então, como a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, não adianta. Vai chegar um momento que você vai esbarrar nesse idioma. E, em muitos casos, a gente tem que explicar este idioma para chegar ao entendimento. Então, vamos lá. Então, essa terra de Nod, né, que é esse nome que apareceu aqui, certo? É um nomezinho hebraico. E Nod, pessoal, significa, sabe o que, ó? Nod significa perambular, andar sem destino, vaguear sem rumo, errante, não é? Então essa terra de Nod que Caim vai, na realidade em si não é um lugar, não era um lugar que se chamava Nod. No versículo anterior, no versículo 14, quando ele diz assim que vai sair da presença de Deus e ele ia viver um fugitivo, um errante, aquela palavra que em muitas Bíblias é traduzido por errante ou fugitivo, essa aqui, Nad, né? Então ele ia virar um fugitivo, Nad, porque ele ia para a terra de Nod. Você já está vendo a associação? A Bíblia NVT traduz Nad por um andarilho sem lar. Você entendeu? Então Nod significa isso aqui, perambular sem rumo. Ele ia sair da presença de Deus e iria viver perambulando, sem rumo, sem destino, sem lá. Então, Nod não significa em si um lugar, mas significa a condição espiritual de Caim, né?
Tanto que no dicionário de teologia do Antigo Testamento, da editora Vida Nova, né, o Dicionário Internacional de Teologia da editora Vida Nova, ela diz lá que node é uma poesia muito bonita, né? Eu até anotei aqui, ó, que node significa o perambular de um fugitivo sem rumo. Entendeu, pessoal? Então você já entendeu que node é a condição espiritual de Caim. É o que nós chamamos muitas vezes na igreja de um desviado. Ele se desviou. É como se nós disséssemos assim, ele foi viver na terra do desvio porque estava desviado. Então, node é simplesmente, né, a condição espiritual e moral de Caim. Ele virou um nad, ou um nadad, né, um fugitivo, um errante, perambulando sem rumo por aí. Tudo bem, aí vem a segunda questão. A número 2 é o seguinte: e como ele encontrou essa mulher, né? Como ele andando ali pelo mundo, sem casa, sem lar, sem destino, ele encontrou essa mulher. Da onde saiu essa mulher? Porque o texto diz assim, e ele conheceu a sua mulher. Tem muita pessoa que lê nessa passagem até acha que existia outra raça humana, outros seres humanos, né? E aí Caim acabou se casando com eles. Na realidade, o contexto conheceu. Vamos aqui para o livro do Samuel, né? Samuel, e vocês vão entender aqui, ó. No livro de Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 19, na parte B do versículo, diz assim: E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha só que interessante, pessoal, né? Olha só que interessante. É que quem conhece a história de Ana e de Eucana, né, sabe que Ana era a mulher de Eucana e eles eram casados e uma vez por ano eles iam lá no templo, né, ofertar, adorar a Deus, e Ana sempre ia chorando porque Ana não tinha filhos. Até que o profeta Eli, né, ele profetiza para Ana e Ana tem um filho. Agora, me diz uma coisa, como é que Ana e Eucana eram casados e eles não se conheciam? Como eles iam todos os anos adorar a Deus lá no templo e eles não se conheciam? Porque a palavra na Bíblia, quando diz assim, um homem conheceu uma mulher, você já deve estar entendendo. É outra coisa, pessoal, não é que Caim encontrou uma mulher de outro povo, quer dizer que ele conheceu a mulher, quer dizer, você está entendendo? Ou seja, veja só o contexto aqui, ó. Né? Que Ana conheceu Eucana e eles tiveram um filho e deram aí o nome de Samuel, né? E para você ver isso também, tá, igreja? Para você ver isso também, tá aqui no livro do Gênesis, no 24, no 16, quando Eliezer, ele vai buscar uma noiva para Isaac, né? Ele fala que Rebeca, né, era uma jovem que não conheceu homem, né? Que não conheceu varão, certo? Então o contexto de conhecer é um contexto dentro da Bíblia, um homem conhece uma mulher, não é sim um contexto, como é que eu poderia dizer, social, é um contexto sexual. Quer dizer que eles tiveram relações sexuais, ou seja, quando Caim matou Abel, provavelmente Caim já era casado. Isso mesmo. E ele era casado e ele foge com a sua mulher e vai viver perambulando ali no mundo, né? Ele vai perambulando no mundo até que, de uma relação sexual, eles têm um filho chamado Enoque e eles constroem uma cidade com o nome do seu filho, Enoque, né? E eles param de perambular pelo meio do mundo, né? E passam a viver naquela cidade. É isso que o texto quer dizer. Não, mas tudo bem, mas com quem Caim casou, né? Igreja, aqui no capítulo 5, a partir do versículo 4 do livro do Gênesis, né? Diz que Adão gerou filhos e filhas. Adão não teve só filhos, ele tinha filhas no plural. Ah, Vão, mas por que não fala lá no começo das filhas de Adão? Bom, isso é um contexto cultural pelo seguinte: mulheres não eram listadas em lista de genealogia. Então, se você pegar a lista de genealogia, só tem homem.
muitas vezes o primogênito, né? A grande maioria dava mais atenção ao primogênito. Por quê? Porque as listas de genealogia, dentro do contexto social, representava também a liderança do clã, né? O herdeiro do clã, como a lista dos reis e etc. Então era muito difícil uma mulher acabar aparecendo nessa lista, mesmo quando nascia uma mulher, raramente ela era citada. Só quando acontecia uma coisa muito extraordinária, digamos assim, ou incomum para aparecer uma mulher. O outro contexto social é que as mulheres não lutavam em guerra. Por isso que quando eram listados, só eram listados homens, porque os homens formavam também o exército. Você vê lá que Diná era filha de Jacó, mas quando Deus manda Moisés tirar o povo de Israel do Egito, você vê que só fala dos 12 homens, não fala da descendência de Diná, certo? Então, as descendências era só de homem, era só masculina. Então, provavelmente, Caim se casou com a irmã dele, certo? Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, aqui é o Van, Lehi Traut. E o vídeo de hoje é um oferecimento do nosso amigo Ney Variedades. No Ney Variedades você encontra produtos de limpeza, brinquedos, armarinhos, papelaria, chinelos, chuveiros e artigos para presentes em geral. O Ney Variedades está localizado ali na Estrada dos Índios, no número 1215, no Jardim Amanda, Caiobi, Itacoaxetuba. Obrigado, Ney, pelo apoio ao nosso canal.